Infrações e penalidades. Considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro para o etilômetro, o que é? Ih, rapaz, aqui complicou, tem tudo, né? Metrológico, Inmetro, etilômetro, o que é isso? Erro metrológico é porque ele está relacionado a um dispositivo que mede alguma coisa. Por exemplo, o radar é um dispositivo eletrônico metrológico. Professor, mas ele mede quilômetros, não é metro, não. Quando fala metrológico, não é que ele está medindo metro, não. Tá? Metrológico é de medir alguma coisa. Tá? O etilômetro, que talvez você não saiba que é o bafômetro, se coloca aqui bafômetro, todo mundo saberia, né? Mas o nome certo é etilômetro. O etilômetro ele faz uma medição, por isso que ele é um equipamento metrológico. Esse equipamento metrológico ele tem uma margem de erro. Quem definiu isso? Foi uma resolução do CONTRAN por meio de estudos realizados pelo Inmetro. Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, metro de medição. Instituto Nacional de Metrologia. Ele analisou e viu só, o etilômetro costuma errar na medição dele. E aí chegaram lá, ó, o máximo que ele erra é 0,04 miligramas. mg, miligramas. Esse é o erro máximo dele. Para não punir ninguém injustamente, toda vez que um condutor sopra o bafômetro ou o etilômetro, o que o etilômetro registrar lá, eles vão subtrair por esse número, porque sabe que isso aqui é a margem de erro. Sacou? Por isso que aqui fala, ó, considerando o erro metrológico admitido pelo Inmetro para o etilômetro, a partir de quantos miligramas de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime de trânsito durante a fiscalização. Se você for lá no Código de Trânsito Brasileiro e olhar no artigo 165, você vai ver que 0,3 miligramas de álcool por ar alveolar. Ar é porque você sopra. Alveolar é porque vem dos alvéolos pulmonares, vem de dentro dos pulmões. Não é aquele ar que está na boca ou na glote aqui. É de dentro dos pulmões. Puxa lá do fundo, ó, e sopra. Tem que soprar por no mínimo 5 segundos, né? Que o policial, quem está fiscalizando, ele fala. Então, esse ar alveolar é isso. Soprou lá, se der essa medida aqui no aparelho, ó, não vai ser considerado crime, porque o Código de Trânsito fala que para ser crime tem que ter essa medida ou mais. Só que na hora que soprou, deu isso aqui lá no visor do aparelho. Como tem um erro metrológico disso aqui, ó, se eu pegar esse número aqui e diminuir por esse aqui, vai dar isso aqui, 0,26. E aí não é crime. É infração, mas crime não é, não. Crime é que vai para a delegacia, toma até cadeia, né? Se não pagar ali a fiança e tal. Entendeu? A partir de 0,3 miligramas é crime, mas tem que adicionar aqui a margem de erro. Então seria 0,3. Só para facilitar, gente, deixa eu ajudar aqui, ó. Borracha. Deixa eu ajudar aqui. Caneta. É aqui, tá? 0,30 para ficar mais fácil para você. Se você somar 0,30 a 0,04, vai ficar 0,34. Ah, beleza. Então, a partir desse índice aqui, é crime. Cadê a resposta? Tá aqui, ó. Viu? Porque o código fala que a partir disso aqui é crime, mas tem a margem de erro. Então tem que somar aqui os 0,04 para chegar a esse valor. Então, mas veja bem a questão que está falando, considerando o erro, tá, gente? Se não falar nada de considerando o erro, o Código de Trânsito Brasileiro prevê como crime, aí seria esse número aqui pronto. Tá? Porque aí não está questionando ali que foi medido, que tal, tem que considerar mais de erro, nada disso. Ok? Resposta C aí. Infrações e penalidades. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de... Veja bem, polícia parou o camarada, constatou, devida constatação, verificou, né, que ele está sob efeito de álcool. Só para o bafômetro aí, deu álcool.
Aí vai lavrar. Lavrar é preencher, tá? O auto de infração. É aquilo que vocês chamam de multa, mas na verdade ainda não é a multa. É o AIT, auto de infração de trânsito. O policial lavra aquilo ali. E depois ele adota algumas providências ainda. Porque não basta ele lavrar o auto de infração de trânsito, te entregar e deixar você ir embora dirigindo. Ele tem que fazer mais alguma coisa. O que é que ele faz? Ele adota medidas judiciais? Não. Quem faz isso aqui é o juiz ou oficial de justiça, a mando do juiz. Né? Então não é. Medidas paliativas. Esse termo paliativos, ele está relacionado a medidas provisórias. Não tinha como agir exatamente conforme a lei manda, então tomou medidas ajustadas ali. A famosa gambiarra, vamos dizer assim. Paliativo, vamos relacionar com gambiarra. Não é. O policial não vai fazer isso, né? Nem existe isso aqui, esse termo paliativo, na legislação de trânsito. Ele vai adotar medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Ah, bacana. Medidas administrativas, que são aquelas que começam com as letras R ou T. Por exemplo, ele vai aplicar a retenção do veículo. O veículo fica aqui, é retido, até o bebum arranjar alguém habilitado e são para poder retirar o veículo. Então, tem que aplicar ali algumas providências, que são essas medidas administrativas. Então, é muito comum esse tipo de questão em prova, porque o policial, ele procede ali com o que vai resultar na multa, né? Por enquanto é só o auto de infração, mas é a multa, a penalidade. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, ele precisa aplicar também medidas administrativas. Por exemplo, pegou você sem óculos e lá na sua CNH consta que você é obrigado a usar óculos. Ele vai proceder aqui com o auto de infração, que vai resultar na multa, e ele precisa de aplicar alguma medida administrativa para não deixar você sair dali dirigindo sem óculos, né? Senão a infração vai persistir. O risco vai persistir, aí não vai adiantar nada. Então, se liga nisso aí. Sempre tem a multa mais medida administrativa. Eu disse sempre, mas não é sempre não, tá? Em 90% dos casos vai ter aí a medida administrativa quando necessário, porque em alguns casos não tem necessidade de aplicar nenhuma medida administrativa. Na abordagem ele já consegue fazer o que o Código de Trânsito prevê e não carece de medida administrativa. Professor, e você ensina que quando tem esse todas aí, ó, é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu acabei marcando ela e errei. Pois é, 80% não é 100%. É um macetaço, ajuda em 8 de cada 10 questões que você aplica, mas em 2 acaba não dando certo. E aí não dá para contar sempre com macete, não tem que aprender a matéria. Então a resposta aí, letra B de bola. Questão sobre mecânica. Em caso de mau funcionamento do motor ou sua parada total, parou totalmente, os dois sistemas que devemos diagnosticar primeiramente são, isso aqui diagnosticar é suspeitar, vamos dizer assim, primeiramente, primeira coisa que vem na cabeça, irmãos, o motor parou de funcionar, combustível, a primeira coisa que vem na cabeça, e combustível está relacionado ao sistema de alimentação, ok. Agora, escape está lá no sistema de descarga, cano de descarga, escapamento, nada a ver, já elimina essa letra A. Lubrificação, pode ser, se estiver com nível de óleo baixo, o óleo muito velho, que já ficou pastoso ali dentro, pode travar o motor, parada total, bateu o motor, fundiu, né? Aí o prejuízo é grande. Ok. Ou sistema de frenagem, não, frenagem aqui nada a ver, né, gente? Arrefecimento, ok. O sistema de arrefecimento é que controla a temperatura para o bom funcionamento do motor. Se a temperatura excede o que o motor precisa para funcionar bem, esse motor começa a dar mau funcionamento ou até parar totalmente, pode fundir o motor também. E lubrificação, ok. Sistema de lubrificação é o mesmo caso aqui de cima, né? É o que lubrifica as peças ali para o motor ter bom funcionamento. Essa aqui até agora é a resposta. Alimentação, ok. Iluminação, nada a ver com o motor. Letra D está fora. C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Deixar de guardar distância de segurança. Olha, não preservei ali distância lateral ou de segmento, distância frontal, entre o meu veículo e os demais. Isso é infração de natureza o quê? Quando fala a natureza, qual que é a natureza da infração? Ele quer saber qual que é a gravidade dessa infração. Ela é leve, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Eu costumo ensinar um macete, porque isso aqui é o tipo de questão covarde, né? Você tem que decorar todas as naturezas de infrações, é complicado. Mas eu costumo ensinar um macete que ajuda, só que esse macete que eu ensino, ele é aplicado em 60% das vezes. 60% das vezes ele dá certo, 40% ele não dá certo. Eu nem gosto de ficar ensinando macete que não seja aplicável em pelo menos 80% das vezes, sabe? Pelo menos 80%. E aqui é só 60%. Então, tipo assim, não deveria nem ensinar. Mas na falta de um macete melhor, que tem anos que eu venho tentando desenvolver e não encontrei, eu acabo ensinando esse macete para saber qual que é a natureza da infração, que ajuda em 60% das vezes. Então, você vai conseguir decorar todas as infrações? Não vai. Então, usa o macete. Cada 10 vezes que você usar, 6 vai dar certo. 4 não vai. Quando der certo, você me agradece. Quando não der certo, você não me xinga não, tá? Porque foi o melhor que eu consegui fazer aqui. E esse macete é o seguinte, você vai analisar a situação e se essa situação que você está analisando aqui na questão, ela oferecer risco direto à segurança ou à vida, a infração é grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto à segurança nem à vida, ela é leve ou média. E aí vamos analisar, deixar de guardar a distância de segurança, lateral e frontal. Ó, não guardei distância. É perigoso, porque eu estou andando muito colado no veículo da frente, ou passando muito perto do veículo que está do meu lado, é perigoso. Oferece risco. Mas oferece risco direto à segurança ou à vida. Se você entende que sim, que oferece risco direto, não é indireto não, tá? É direto. Você vai marcar, se você acha que oferece isso direto, você vai marcar grave ou gravíssimo. Então, aí você já eliminou duas, você vai chutar só entre duas, fica bem mais fácil acertar, né? Você acha que não. Eu acho, Ronaldinho aqui, analisando essa questão, eu não vejo risco direto, não. Até vejo como situação perigosa, mas risco direto à segurança ou à vida? Não. Então, eu iria de leve ou média. Só que não é. Essa infração aqui é grave. Então, para o Detran, ou para o legislador, né, que não foi nem o Detran, foi o legislador, essa situação aqui oferece risco direto. Então, ela tem que ser grave ou gravíssima. No meu entendimento, não ofereceria risco direto, não, mas o legislador entende que sim. Então, nesse caso, entrou aqui na grave, beleza? Dificilmente a infração vai ser gravíssima se ela não tiver, assim, uma situação muito nítida de perigo. Por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, o risco de acontecer um acidente é muito grande, não é? Aí sim, é um risco alto. Aí eu iria de gravíssima. Agora, sem o cinto de segurança, é perigoso. Mas é certo que isso vai provocar um acidente? Não vai, né? Às vezes a pessoa dirige sem cinto para lá e para cá. Então é grave, não chega a ser gravíssima. Avançar o sinal vermelho, alto risco. Gravíssima. Sem cinto, risco, mas um risco não tão alto, então eu vou de grave. Agora, quando é risco baixo, baixinho mesmo, ou praticamente não tem risco, é só porque é infração, mesmo tipo estacionar longe da calçada, coisa do tipo, aí vai entrar em leve ou média, beleza? Essa aqui é letra D de dado. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui é o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes, 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. São 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssima? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado.
Até um macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido, falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência, é gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso, é gravíssima. Essa é uma situação, eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas, o que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta, rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estaciona lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas nós falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque... Como é que o cara, numa via expressa... eu estou aqui numa rodovia. Aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei, porque nenhuma das 2 aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem 2, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem 2. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá? Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, você tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve. Tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é. Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só se estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve, só se você estacionar no acostamento ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe, para ser gravíssima tem que ser uma dessas 2, para ser leve tem que ser uma dessas 2. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou, né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de 1 metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar, tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou, desembarcou um passageiro. Parou, né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro
aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. Questão sobre mecânica. Imediatamente após dirigir o dia inteiro, você para o veículo e percebe que precisa completar a água do radiador. Nesse caso, você deve desligar o carro e completar com o nível com água fria. Gente, entenda uma coisa. Primeiramente, você não deveria fazer ali verificação e completar nível de água com motor quente. Já falou imediatamente após dirigir o dia inteiro. O motor está quente. Não deveria. Mas vamos supor que precisa, né? Você precisa fazer aquilo ali naquele momento. A título de exceção, não é a regra, é exceção, você até pode completar essa água com motor quente. Mas você não pode desligar o motor. Você tem que manter o motor ligado, que é para a água circular enquanto você está completando. Tá? Porque se você jogar a água ali dentro do sistema, com o motor desligado e quente, corre um sério risco de você trincar o bloco do motor do seu carro, o cabeçote, não me lembro bem. Mas trincar, provocar danos muito mais severos no motor. Tá? Então, primeira coisa, o ideal seria fazer com o motor frio. Mas já que está fazendo com o motor quente, está falando imediatamente após dirigir o dia inteiro. Mas faça com o motor ligado, tá? Aqui fala, ligar o carro, beleza, e completar o nível com água fria. Tem que ser água fria, a gente não bota água quente em sistema de arrefecimento, não. Certamente essa aqui vai ser a resposta, essa aqui está eliminada. Ligar o carro, ok, completar com água fervendo. Não, né, gente? Aqui está fora. Todas estão corretas? Não. Professor, o senhor ensinou um macete e o senhor falou que quando aparece essa palavra todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Pois é, 80% das vezes vai dar certo, 20% não vai dar certo. E nesse caso aqui caiu nos 20%, tá? O macete não é 100%, ele ajuda em 8 de cada 10 vezes que você usa. Mas 2 vezes pode ser que ele dê errado. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete das alternativas brigonas, né? Ó, brigonas. O que é alternativa brigona? Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma das duas tem que ser a resposta, porque uma está falando verdade, a outra está falando mentira. Quando você identificar duas alternativas brigonas, uma brigando com a outra, você já sabe, a resposta tem que ser uma das duas. Tá? Se você identificou aqui as brigonas, você já sabe que A e D não é. Tem que ser B ou C. Por quê? Porque aqui fala, liga o carro e põe água fria. A outra, liga o carro e põe água fervendo. E aí, eu ponho água fria ou fervendo? Uma das duas está falando a verdade. No caso, é a letra B que está falando a verdade. Primeiros socorros, e a questão nos traz o seguinte. Assinale a resposta certa. São tipos de hemorragia. Tipos de hemorragia. Antes da gente ver as alternativas, a hemorragia ela pode ser proveniente de um rompimento de uma veia, de uma artéria ou de um vaso sanguíneo. Se ela for proveniente do rompimento de uma veia, diz então que ela é uma hemorragia venosa. Guardem isso, hein? Se ela for proveniente do rompimento de uma artéria, diz-se então que ela é uma hemorragia, isso aqui é uma seta, tá, gente? Que ela é uma hemorragia arterial. Se ela é uma hemorragia proveniente do rompimento de um vaso, um pequeno vaso sanguíneo, dizemos então que ela é uma hemorragia capilar. Capilar. O que tem a ver capilar com vaso sanguíneo? Porque capilar nos lembra cabelo. Cabelo é fininho, vaso sanguíneo é fininho. Beleza? Então nós temos as hemorragias venosas, arteriais, capilares. E essas hemorragias elas podem ser externas ou internas. O que é uma hemorragia externa? É aquela que você está vendo o ferimento e está vendo de onde o sangramento está vindo. Eu estou vendo sangrar. Por que está sangrando? Porque tem um corte aqui na mão. Essa é a externa. Aconteceu por fora do corpo da pessoa.
Agora imagina que na pancada ali uma costela quebrou e o osso da costela quebrado perfurou um pulmão da vítima. Você não está vendo nem o osso da costela quebrado e nem o pulmão perfurado, mas ela está com um sangramento interno, uma hemorragia interna. Então essa é uma hemorragia interna, onde muitas vezes você até vê o sangramento, que ela começa a colocar sangue pela boca, pelo nariz, mas não sabe a origem do sangramento, ou às vezes até sabe, porque um profissional vê a forma que a pessoa está colocando o sangue para fora, ela sabe. Se ela estiver colocando o sangue para fora por meio de tosse, está tossindo e sai sangue misturado com ar, borbulhando, o profissional já suspeitou, opa, é uma hemorragia pulmonar. Então, às vezes, ele até sabe a origem, de onde é que está vindo o sangramento, mas ele não consegue ver o sangramento, está lá dentro, é interna, beleza? Então, a hemorragia ela pode ser externa ou interna. Esse negócio de aberta e fechada, isso aqui é para fratura, tá? Fratura, quebrou um braço, quebrou uma perna, aí sim, fratura aberta, fratura fechada. Não tem nada a ver com hemorragia. E aqui eles misturaram, né? Colocaram o externo da hemorragia com a aberta da fratura, fizeram a maionese para confundir a sua cabeça. Aqui, de novo, misturaram o interna da hemorragia com o fechada da fratura, fizeram a maionese para misturar a sua cabeça. A resposta é letra A. Beleza? Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, né? Quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água. É aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né? Tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá? E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, é centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura. Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então, não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele trator gigantesco, né? Então, decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros. Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo. 1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro, isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá? E como é que o policial, você pode ficar curioso, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI.
E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Direção defensiva. Quanto maior a velocidade, maior a velocidade, ou menor o raio da curva, o que é raio? É o ângulo da curva. Uma curva fechada, ela é de menor raio, de pequeno raio. Sacou? Uma curva bem fechadinha. Então, quanto maior a velocidade, entrou muito rápido numa curva. Ou então, é uma curva muito fechada, de pequeno raio, menor raio. A inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior, menor, igual ou oposto em relação à moto. Fala aí para mim. É só você pensar comigo. Vamos falar aqui, maior velocidade. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, porque aqui está dizendo que é um ou outro, né? Serve uma situação ou outra. Vamos pegar esse primeiro exemplo, maior velocidade. Aonde você vê moto andando em muita velocidade? Naquelas corridas de motovelocidade, né? Seria a Fórmula 1 das motocicletas. Repara, presta atenção, se você nunca prestou atenção, passa a prestar atenção para você ver. Aqueles motociclistas, aqueles pilotos profissionais, eles vão entrar na curva com muita velocidade. Maior velocidade, quer dizer, é muita velocidade que estão entrando ali. Você já reparou que eles jogam o corpo mais que a moto? Pode reparar que ele chega até a tirar o quadril, né? Para não falar bunda aqui. Ele tira o quadril do banco da moto e joga todo mais para dentro da curva. Chama-se de pêndulo. Pêndulo. Porque a moto já deitou tanto que não tem como deitar mais. E tem muita velocidade, ele precisa jogar mais peso para contrapor ali as leis da física, então ele joga o corpo mais que a moto. Então o corpo tem que ser maior que a moto. A mesma regra aplica quando a curva for de pequeno raio, curva fechadinha. A mesma regra, tá? Só que aqui eu peguei um ou outro, porque aqui o Detran até te ajudou, ó. Maior velocidade ou menor raio. Pensa uma dessas duas situações. Imagina, o corpo do motociclista tem que ir mais, quer dizer, tem que ir maior do que em relação à moto, a inclinação. Tem que ser menor, tem que ser igual ou tem que ser oposto. Oposto não tem como mesmo, né? Como é que a curva é para um lado, a moto vai para um lado e o corpo para o outro. Aí parece que esse garupeiro que não sabe andar de moto, né? O piloto está tombando aqui para fazer a curva, o garupeiro está jogando para o lado oposto. Aí arrebenta o cara que está pilotando. Deu para sacar, né? Quem já anda de moto, tira isso aí de letra. Quem não anda, é bom assistir a aula explicando sobre essa questão de inclinação, porque tem pelo menos 3. Tem mais de 3. Mas eu na aula eu explico 3 inclinações. Tem aquela inclinação maior, tem inclinação menor e tem inclinação igual. Essa oposta aqui não existe não. Tá? E quando é que aplica a inclinação maior? Quando é que aplica a inclinação menor? Quando é que aplica a inclinação igual do corpo em relação à moto? Questão sobre direção defensiva. Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Primeiro é saber o que é lusco-fusco, né? Lusco-fusco, também chamado, às vezes, nas provas aqui, de crepúsculo. Professor, só palavra difícil, hein? Pois é. Lusco-fusco, crepúsculo, nada disso te ajuda. Mas o Detran usa uma dessas palavras que tanto uma quanto a outra quer dizer o quê? Aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite, ali por volta de 6 da tarde, né? 18 horas, 6 da tarde, que já não tem mais a luz do dia e também não está tão escuro. Você acende ali o farol, fica aquela meia luz. Isso chama-se crepúsculo ou lusco-fusco. Sobre esse lusco-fusco, é falso afirmar o quê, hein? Vamos ver. É uma situação de pouca luminosidade? Acabei de dizer que sim, né? Aquela transição do dia para a noite. Então aqui, ok. Ocorre ao amanhecer, ao anoitecer, nos túneis e também em tempo nublado? Sim. O crepúsculo, o lusco-fusco, ele acontece tanto quando está caindo à noite quanto amanhecendo também, né? A transição
do escuro para o claro ou do claro para o escuro. Isso acontece também dentro de túneis ou tempo nublado, tempo fechou, pouca luz, não é? Então aqui ok. A penumbra torna mais difícil reconhecer objetos. O que é penumbra? Pouca luz, pouca luminosidade. Consequentemente, fica mais difícil você reconhecer objetos de longe, não é? Ok. O motorista deve usar a luz alta nessas situações? Aqui não. Aqui está errado. Então eu vou na letra D, porque a questão está querendo saber, ó, sobre o lusco-fusco, qual que é a falsa? A falsa é essa aqui, você não vai usar a luz alta, não, você vai usar a luz baixa. É o farol baixo, não é o farol alto, não. Beleza? Combinado? Então agora você já sabe o que é lusco-fusco, o que ele provoca, que são os que estão na letra A, B e C, e o que é falso aqui? É o que está na letra D. Você não vai usar a luz alta, é a luz baixa.